Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise de um estudo feito pelo CNJ com relação aos maiores litigantes em direito do consumidor no âmbito brasileiro. Então vou analisar com vocês aqui alguns dados estatísticos vindos de 2017 e que foram formulados e entregues pelo CNJ em forma de estudo agora em 2018. E depois vou questionar aí para vocês, pedindo a participação, se nós temos alguma situação que pode ser resolvida aí, ou uma sugestão que pode ser dada, na sua opinião, para melhorar esse cenário. Vamos lá? Olha lá, pessoal. Nessa tabela aqui, nós temos os maiores litigantes em ações consumeristas. O CNJ, nessa ocasião, resolveu dividir por tribunais, colocando aí tribunais que eventualmente são mais demandados e tribunais que são menos demandados, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do Brasil, nós temos aí como maior demandado o Banco Itaú, seguido pelo Banco Bradesco, pela Vivo, pelo Banco Votorantim e pelo Santander. Então, a gente percebe aqui que a frequência com que essas ações chegam ao judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo é algo assim surreal, né? Então, por exemplo, nós temos uma taxa de ações que corresponde a quase 10% das ações entradas com ações contra o Banco Itaú, né? 6,24% de ações entradas contra o Banco Bradesco. Isso acontece em razão do fato de nós termos aí um enorme número de clientes para essas empresas, mas também porque algumas vezes as políticas que são feitas de relacionamento entre clientes, entre a instituição e os seus clientes, não é uma política que queira evitar o conflito judicial. Então, nesse cenário, é o que eu convido os senhores para refletirmos sobre quais seriam as políticas para favorecer o judiciário. O tribunal, aqui mais adiante, olha, vocês vão ver que nós temos uma ação, um gráfico interessante, qual o número de processos acumulados aí em relação aos entrados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é esse azulzinho, ele tem aí uma das maiores taxas de acúmulo, né? Quase 70% de acúmulo de ações que são entradas e não resolvidas. Então, nesse contexto, o que eu sugiro para que a gente possa discutir como é que diminui-se o número de ações desses grandes fornecedores, que são bem demonstrados aí pelos dados, que são, na verdade, os grandes responsáveis com muitas demandas que estão aí assolando o judiciário. Minha sugestão seriam algumas, né? Primeiro, que essas empresas pensassem em estratégias para que elas evitassem que o consumidor precisasse procurar o judiciário, às vezes por coisas extremamente simples que poderiam ser resolvidas sem a intervenção estatal. Então, você fazendo um compliance empresarial, um compliance jurídico, onde você imagina estratégias para evitar ações, inclusive levando em consideração a parte financeira, né, se isso impactaria ou não, seria um caminho. O segundo ponto, que eu acho que é bastante importante, é nós imaginarmos que os legitimados ativos para as ações coletivas poderiam também aí criar uma cultura mais firme para que, de fato, eles, podendo aí falar em nome de muitas pessoas, resolvessem isso através de questões extrajudiciais, como, por exemplo, o Ministério Público, que tem legitimidade para propor a realização de um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, que isso também resolveria e traria bastante segurança jurídica, porque, afinal de contas, quando eu falo de inúmeros consumidores sendo aí atacados por uma cláusula contratual abusiva, por uma prática comercial abusiva, às vezes a solução de um valeria para muitas pessoas e nós teríamos uma diminuição de ações no Poder Judiciário. Afora isso, nós teríamos que ter uma educação por parte do consumidor para que ele pudesse também exigir os seus direitos, mas fazer a sua parte também, porque muitas vezes algumas ações são julgadas improcedentes e o consumidor passa anos aí indo no judiciário para tentar solucionar o problema, sendo que nem problema é,
Então, a gente tem esse cenário também. Então, essas são algumas alternativas. Queria demonstrar para vocês que o CNJ ele tem essa preocupação de tentar analisar os dados que estão nos tribunais para verificar o que é possível fazer, para dar ênfase àquele princípio tão bem esculpido no texto constitucional, que é o princípio da economia processual e da celeridade processual, né? Então, esperamos que mais para frente a gente possa ter algumas mudanças de comportamento para que a gente veja na prática a realização desse princípio, né, da demora não tão grande dos processos, da duração razoável dos processos, que mais parece coisa de livro, coisa de ficção, do que de realidade dentro do nosso judiciário. Então, é esse meu recado de hoje. Agradeço a participação de vocês aqui no canal Direito com Elas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!